Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar cada um com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos distintos alunos, que a paz do Senhor também esteja reinando no coração de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder nesse momento voltar a comunicar com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos uma lição muito importante para nós podermos meditar. Estamos aí no primeiro trimestre desse ano de 2025. Já iniciamos aí uma série de lições, já estamos para mais da metade das lições dessa revista. E hoje nós estaremos aí tendo o privilégio de estudarmos a lição de número 9, de 2 de março de 2025. A lição de hoje tem como título: Quem é o Espírito Santo? Nós temos falado aqui sobre a Trindade, falamos sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, e hoje nós estaremos falando um pouco sobre a pessoa do Deus Espírito Santo. Portanto, eis o título da nossa lição: Quem é o Espírito Santo? O textuário da nossa revista nos diz o seguinte: Ora, este Senhor é o Espírito Santo, e onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Interessante, porque esse texto ele vem nos apresentar o Espírito Santo enquanto Senhor. Senhor aqui entenda-se como Deus. Então, o Espírito Santo ele tem a mesma prerrogativa do Pai, como também do Filho. O Espírito Santo é o Senhor da igreja, e aqui o texto está dizendo que onde está o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, aí há liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o Espírito Santo ele também ministra a liberdade ao nosso coração. Ele cumpre aí a sua função ministerial dentro da obra da redenção, e o mover do Espírito, o agir do Espírito exatamente traz a liberdade para aqueles que servem a Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então não se pode defender a identidade ou a pessoa do Espírito Santo se você não tem um conhecimento bíblico sobre o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. A despeito da dificuldade que nós temos em compreender a Trindade Santa, compreender essa doutrina bíblica de um Deus que é um, mas são três pessoas, nós também temos dentro dessa Trindade a pessoa do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade onde se tem mais dificuldade de estudá-la, e muitas heresias giram em torno da pessoa do Espírito Santo, uma vez que para muitos o Espírito Santo, pelo próprio uso da expressão Espírito, diferente do uso do Pai, do Filho, que traz a imagem de um ser concreto, remetendo à figura de um pai e de um filho na nossa vida material. Quando fala do Espírito Santo, muitos têm a ideia, inclusive muitos cristãos, de que se trata de uma mera força, uma força ativa, alguma coisa dessa natureza. Porém, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo também é Deus. A leitura bíblica em classe, ela está aí no livro de João, capítulo de número 14, um capítulo bastante conhecido do Evangelho de João, os versos 16, 17 e depois o verso 26. Depois no mesmo livro nós temos o capítulo 16, o verso 7 até o verso de número 14 aí do Evangelho segundo João. Bem, o primeiro verso proposto para a leitura é João, capítulo 14, verso 16. São palavras de Jesus que nos diz o seguinte:
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus, ele faz a promessa aos seus discípulos que eles não deveriam ficar tristes, não deveriam perturbar os seus corações, porque ele iria para o Pai, mas ele enviaria uma outra pessoa, Consolador, o Paracleto, para poder estar ali o substituindo. E é importante nós já nos atermos a esse texto, porque quando fala de um outro Consolador, aqui está mostrando exatamente que o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Jesus estava ali enquanto pessoa, ele não fazia nenhum sentido ele mostrar que alguém viria para estar dando continuidade, para estar na companhia de seus discípulos, se não fosse uma pessoa assim como ele o era. Portanto, essa é uma promessa de Jesus feita aos seus discípulos, que ele iria, mas ele rogaria ao Pai, no caso ao Deus Pai, e ele daria outro Consolador, alguém que estivesse no lugar de Jesus, para que ficasse com eles para sempre. Então essa é uma promessa feita por Jesus, promessa essa que foi cumprida no dia de Pentecoste, quando a igreja ali é inaugurada em termos públicos. O verso de número 17, esse Consolador, ele é descrito por Jesus como o Espírito da Verdade, aqui com letra maiúscula, Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Aqui é muito importante observarmos que quando Jesus ele vai fazer a descrição sobre o outro Consolador, o Espírito Santo, ele diz que esse Espírito é da verdade e o mundo não pode receber, exatamente por ser o Espírito da verdade e o mundo jaz no maligno, o homem viver na mentira. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, portanto, totalmente contrário ao mundo de mentira e ao príncipe desse mundo, que é o pai da mentira, que é Satanás. Portanto, o Espírito ele é da verdade, o mundo não pode receber, porque a verdade não pode conviver com a mentira. E aqui o escritor ele vai dizer aqui as palavras de Jesus: o mundo não pode receber porque não o vê. Ele é o Espírito da verdade, o mundo não o vê, ele não é matéria, simplesmente matéria. O mundo não vê e também não pode receber e nem conhece. O mundo não vê, não pode receber e nem conhece o Espírito Santo da verdade, uma vez que o próprio mundo não conheceu a Jesus. Ou seja, aqueles que jazem em trevas, eles não conhecem a Deus, não conheceu a Jesus e nem tampouco podem conhecer no sentido de experimentar o Espírito Santo se eles quiserem permanecer em trevas, porque o Espírito é o Espírito da verdade, do conhecimento, é o Espírito da luz. Então, não o conhece, mas vós, aqui aqueles que servem a Deus, os discípulos de Jesus, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, ou seja, ele está no meio de vocês e estará em vós. Aqui é bem interessante, porque Jesus está aqui deixando duas verdades, que o Espírito ele habitava entre os seguidores de Jesus, habitava entre o povo ali por meio de Jesus, entre os homens, mas agora o Espírito Santo não só estaria entre os homens, entre os discípulos, mas ele estaria nos discípulos, dentro dos discípulos. Eles seriam cheios do Espírito Santo. Isso é algo bem importante, que agora Jesus faz esse contraste. Ele não vai estar habitando apenas com vocês, mas ele estará em vocês. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui eu acho muito importante que aqui Jesus ele está mencionando duas funções do Espírito Santo
quando ele viesse para estar com os seus discípulos. Em primeiro lugar, ele disse que o Espírito Santo, que estaria com os seus discípulos, com a igreja, ele ensinaria todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo seria o mestre, seria o ensinador, seria aquele que iria direcionar a vida da igreja. É muito importante nós analisarmos, porque Jesus ele esteve aqui durante o seu ministério de 3 anos e meio, ele esteve aqui formando discípulos, ensinando os seus discípulos. E agora ele diz que ele vai para os céus, ele vai enviar outro Consolador, e uma das funções do Consolador, do Espírito Santo, é exatamente ensinar todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que Jesus não havia ensinado, o Espírito Santo ele continuaria no comando de mestre, de guia, e ensinaria ao servo de Deus todas as coisas. Aí nós vemos a importância de vivermos uma vida dirigida pelo Espírito Santo, e qual é o papel do Espírito Santo na vida da igreja, através da sua liderança, através da palavra, que é exatamente ensinar a igreja. Então esse é um dos papéis do Espírito Santo, é nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus. Então ele vos ensinará todas as coisas e também vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muito importante também essa parte aqui, porque o Espírito Santo, além de nos ensinar todas as coisas que nós precisamos saber, ele também tem a função de fazer com que nós venhamos lembrar aqui em relação aos discípulos, e nós, aquilo que nós aprendemos da palavra, venhamos a lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Os apóstolos ficaram encarregados de passar os ensinamentos de Jesus para as multidões, aqueles que eram alcançados por Cristo. Nós, enquanto continuidade da igreja, temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, e o Espírito Santo é que nos lembra, que coloca na nossa mente tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós já lemos. O Espírito Santo ele se encarrega também dessa função. Ele nos ensina e nos faz lembrar aquilo que nós já estudamos ou aquilo que nós já aprendemos. Daí a palavra de Deus, ela dizer que quando nós tivéssemos que ser levados diante de autoridades, para poder testemunhar ou defender sobre a nossa fé, que nós não ficássemos preocupados, porque o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas. E você só pode lembrar aquilo que você já leu, aquilo que você já ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. Daí a importância do aprendizado, a importância da leitura da Bíblia, do estudo das Escrituras, para que quando no momento necessário o Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nós já lemos, aquilo que nós já aprendemos, e também ele é capaz de nos ensinar coisas que nós ainda não aprendemos. Daí ser o Espírito Santo guia por excelência da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aí em João, o capítulo de número 16, o verso 7 ao verso 14, é o próximo texto que nós temos aí para leitura. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Aqui Jesus está falando que era necessário que ele fosse para o Pai, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria o outro Consolador. Então era necessário que ele fosse para o Pai, para que a igreja também pudesse vivenciar o ministério do Espírito Santo. Daí a necessidade de Jesus ser assunto aos céus, para que outro Consolador, para que essa outra pessoa da Trindade viesse agora exercer o seu ministério entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 8 diz o seguinte: e quando ele vier, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o ser mandado por Cristo
aquele que leva o homem à conversão, a converter dos seus pecados, a entender a justiça de Deus e a compreender o juízo de Deus sobre todo homem, todo aquele que rejeita o sacrifício de Cristo. Portanto, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Ou seja, o Espírito Santo vai convencer os homens que eles são pecadores, e a própria rejeição que os judeus fizeram em relação a Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, iria comprovar, como comprovaram que Jesus de fato era o Filho de Deus, e eles haviam pecado, matando Jesus, rejeitando a Cristo. E agora, consciente do pecado, o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, da rejeição a Deus, da rejeição a Cristo. Então, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Ou seja, eu vim para cumprir toda a justiça do Pai. E vocês perceberão que de fato tudo foi cumprido, porque eu cumpri com o meu papel, cumpri com a minha função, cumpri a justiça de Deus, que exigia a morte, que exigia o derramamento de sangue. Então eu derramei meu sangue, ressuscitei, voltei para o meu Pai. Portanto, o Espírito Santo convencerá vocês da justiça, porque de fato eu conquistei a vitória, eu conquistei a vossa justificação através da minha morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. O Espírito Santo convencerá do juízo, porque a Bíblia havia dito lá no princípio que viria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, que exerceria um juízo sobre Satanás. E agora Jesus veio, venceu a morte, ele ressurgiu. Portanto, o Espírito Santo tem o papel de convencer o homem que ele está debaixo do juízo de Deus, e Cristo é o meio para escapar do juízo de Deus, e todos aqueles que não são alcançados por Cristo, ou que permanecem debaixo do domínio do príncipe desse mundo, eles saberão que eles hão de enfrentar o juízo eterno da parte de Deus. Portanto, convence do juiz, porque o príncipe desse mundo, Satanás, ele já está julgado e condenado. E todos aqueles que se esquecerem de Deus terão o mesmo destino que Satanás, que é exatamente, a Bíblia deixa bem clara, que o inferno foi preparado para juízo do diabo e dos seus anjos e de todos aqueles que se esquecerem de Deus. Verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus dizendo aos seus discípulos, olha, eu tinha muito ainda para dizer vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Portanto, eu estarei indo, mas o Espírito Santo estará ensinando a vocês tudo aquilo que vocês precisam ouvir. Eu tenho muito a dizer, mas vocês ainda não estão aptos para suportar, vocês ainda não estão amadurecidos para suportar aquilo que eu tenho para dizer no momento. Mas quando vier aquele, o Espírito Santo da verdade, ele então vos guiará em toda a verdade, ou seja, ele ensinará tudo o que vocês precisam. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo tiver ouvido de mim, ele ensinará para vocês, quando vocês estiverem aptos para ouvir. Ele há de vir, ele vos ensinará todas as coisas que vocês precisam ouvir, ele há de anunciar a vocês. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo glorificaria ao Filho, porque ele receberia do Filho tudo aquilo que ele teria para ensinar para o seu povo, para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Está aí a função, a finalidade do
o ministério do Espírito Santo. A introdução da lição nos apresenta o seguinte, aí na introdução da lição, nos diz o seguinte: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar nessa lição. Portanto, a Bíblia nos apresenta a identidade do Espírito Santo como sendo o próprio Deus. Isso está nas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. Porém, também a Bíblia nos alerta e a história nos deixa bem claro que desde a antiguidade houve sempre um mal entendido e heresias se levantaram quanto à pessoa do Espírito Santo. E o papel dessa lição é exatamente mostrar o Espírito Santo como um Deus e destacar algumas heresias que vêm de encontro à palavra de Deus, que distorce o ensinamento sobre a pessoa do Espírito Santo. O primeiro tópico da lição é o Consolador, o Espírito Santo enquanto o Consolador. Primeiro subtópico, outro Consolador, está aí em João 14,16. Jesus disse a seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Então essa é a ideia do Paracleto, é alguém que seria como ele, alguém que teria a mesma finalidade, uma pessoa como ele para poder dar continuidade à marcha da igreja e alguém com quem o povo de Deus poderia contar. A palavra outro, para outro consolador, nessa passagem, no grego allos, que significa outro, da mesma natureza, ou seja, outro consolador quer dizer da mesma natureza, alguém da mesma natureza, mesma espécie, da mesma qualidade. Portanto, essa é a definição do outro se referindo ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, como alguns defendem, a gente vai ver um pouco mais à frente, se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, que não vê o Espírito Santo como uma pessoa, portanto como um Deus, mas como uma força ativa, se o Espírito Santo fosse assim, a palavra correta para outro não seria, no caso, allos, mas seria, no caso, heteros, quer dizer diferente, quer dizer não da mesma essência, não tendo o mesmo peso que Jesus, a mesma semelhança, seria algo diferente, heteros. Que significa outro de usual ou diferente, no sentido outro, no sentido de diferente, de não ter a mesma natureza enquanto Deus. O dicionário Vini afirma, o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo, que é o referente ao Espírito Santo, que seja, esse allos refere exatamente uma diferença numérica, ou seja, denota, traz a denotação do mesmo tipo, numérico, com uma outra pessoa, porém do mesmo tipo, da mesma natureza. Já o termo heteros expressa uma diferença qualitativa, não enquanto outra pessoa, e denota outro tipo diferente, não tendo a mesma natureza que Jesus, portanto não sendo Deus. Cristo prometeu enviar outro Consolador, allos, outro como ele, não heteros, não diferente, mas outro, tanto Deus quanto ele. Seria esse o sentido. Que exatamente é o Paracleto.
que aí é o subtópico 2. O termo se refere, Paracleto, se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém, o que não é o que a Bíblia coloca. O termo grego Paracletos vem da preposição para, que quer dizer ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, o kaleo, que é chamar, convocar. De modo que a palavra é defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o consolador, é o ajudador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar, destacando aquelas missões que eu falei, ensinar os discípulos e fazer lembrar tudo o que o Filho ensinou para testificar do Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, portanto, Paracleto é uma referência ao outro Consolador, que é uma referência ao Espírito Santo, como nós já vimos no contexto que nós lemos. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Então, Paracleto, ele é um termo aplicado também a Jesus e também tem o mesmo sentido de advogado. Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo, ele também nos advoga diante de Deus. O tópico 2 da lição, sua deidade, atributos e obras. Primeiro subtópico, sua deidade. Deidade fala de divindade, esse é o sentido da expressão deidade, para caso alguém não saiba. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada. Às vezes fala Deus, às vezes fala Espírito Santo como sendo Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão, no caso que manifestou na vida de Sansão. Quando aí Juízes 15:14 diz, o Espírito do Senhor possantemente se apoderou dele, se apoderou de Sansão. No entanto, na sequência, no mesmo livro de Juízes, capítulo 16, verso 20, diz o seguinte, no entanto, na sequência lemos que depois de ter sido traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quem é o Senhor aqui? O Espírito Santo. Então, trata o Espírito Santo como o Espírito do Senhor e o Espírito Santo como o Senhor, no caso aqui, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou Yavé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé ou Yavé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7. Interessante essa observação aqui. Em Êxodo 17, verso 7, vai falar sobre o povo, a resistência do povo de Deus no deserto, quando eles colocaram Deus à prova, e Deus então mandou que Moisés ferisse a rocha, e a rocha simbolizava o próprio Deus, então o povo estava colocando Deus à prova. Aí Êxodo 17, verso 7 diz o seguinte, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O Senhor está ou não está? Estamos com sede, e será que o Senhor está no meio de nós ou não? Então essas expressões eram palavras que mostravam a insatisfação do povo em relação a Deus, eles duvidando do poder, do cuidado de Deus, portanto eles estavam tentando ao Senhor, o seu Deus. E um outro texto em paralelo a esse está no livro de Hebreus, no capítulo de número capítulo de número 3, versos 7 ao 9.
Diz assim: portanto, diz o Espírito Santo, aqui falando Deus como sendo o Espírito Santo. Que é interessante porque ele fala que o povo tentou ao Senhor Deus e agora aqui está chamando o Espírito Santo de Deus, que fala em relação ao mesmo texto. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aqui o Espírito Santo também falando como Deus, testemunhando do Pai, testemunhando desse episódio onde o próprio povo pecou contra Deus, contra o Espírito Santo, que também é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo ele é visto como Deus de Israel. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Subtópico 2, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ele é onipotente. As Escrituras Sagradas ensinam seu Espírito Santo a fonte de todo o poder e milagre. Aqueles milagres, inclusive, operados pela igreja, por Jesus, enquanto homem no seu ministério, no poder do Espírito Santo. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmo 139, verso 7 ao 10. Aqui fala: para onde fugirei do teu Espírito, para onde fugirei da tua presença. Ali mostra, ao mesmo tempo, falando do Deus Pai, falando do Deus Espírito Santo, o Espírito Santo como um Deus. Esse texto ele é bem fantástico nessa questão de retratar a onisciência, a onipresença de Deus e do Espírito Santo, que às vezes é chamado de Deus, às vezes de Espírito. Para onde fugirei do teu Espírito? Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, o Espírito Santo. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, como nós temos em Hebreus capítulo 9, verso de número 14. Subtópico 3. Suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele dá a vida eterna, o Espírito Santo, quem confere ao homem a vida eterna. Ele guia o seu povo, ele é o Senhor da igreja, o Espírito Santo, que deve dirigir a igreja, separar os líderes para a igreja. Tudo é papel do Espírito Santo. Ele é o santificador, é quem nos santifica para vivermos uma vida reta diante de Deus. O Espírito habita nos crentes, ele habita em nós, é o autor do novo nascimento. O Espírito Santo, nascer da água, da palavra e do Espírito, o Espírito Santo opera o novo nascimento. E ele é também quem dá a vida, é o distribuidor dos dons espirituais. A Bíblia diz que o Espírito Santo, enquanto pessoa, enquanto Deus, ele distribui os dons a cada um conforme ele julga necessário e para o proveito do corpo de Cristo. Portanto, ele é Deus que distribui os dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas tanto pelo Pai, quanto pelo Filho, quanto pelo Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, o último tópico da lição é o tópico número 3. Heresias antigas e novas em relação à pessoa do Espírito Santo. As primeiras heresias, as mais antigas, não havia consenso sobre o Espírito Santo. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações, dentre elas aqui a lição destaca algumas. Por exemplo, os arianistas. Ário
considerava também o Espírito Santo como sendo uma criatura. Embora esse tema tivesse fora das discussões da época, pois o foco dos debates estava no Filho, mas não era o foco principal das discussões, mas viu o Espírito Santo como uma criatura. Eunômio, que é um dos arianistas mais radicais, ele considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, ou seja, Jesus havia criado o Espírito Santo a pedido do Deus Pai, segundo aqui Eunômio, que é um arianista, bem radical. Então, segundo ele, o Espírito Santo seria uma das criaturas mais bem produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Essa era a heresia do arianismo. Tem também um outro grupo herético, que é o tropicianos. O que eles faziam? Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, que quer dizer figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Dizia ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura, ser uma figura. Daí a origem dessa palavra aí, tropos, que é figura. Então eles diziam que o Espírito Santo era um anjo, era então uma criatura. Então essa era a ideia dessa heresia. Tem uma outra heresia que é a pneumatomarcianos. Então esse grupo, os pneumatomarcianos, eles surgiram depois dos tropicianos, e o termo é pneumatomachoi, que quer dizer, vem de pneuma, espírito, e machomai, que quer dizer falar contra, eram os opositores do Espírito, ou seja, que eles falavam contra a existência do Espírito. Daí essa ideia aí de pneumatomarcianos, que falava contra o Espírito Santo. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava que o Espírito Santo era divino, portanto negava a divindade do Espírito Santo. Aí o subtópico 2 vem as heresias da atualidade. Essas são heresias da antiguidade e as heresias atuais em torno da pessoa do Espírito Santo. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, inclusive na Bíblia, que eles traduzem aí na edição aí Novo Mundo, eles vão exatamente negar a divindade do Espírito Santo, e eles vão grafar o nome do Espírito Santo com letras minúsculas. Por exemplo, na tradução aí do Novo Mundo, a TNM, substitui a palavra Espírito de Deus por força ativa de Deus. Então, Espírito de Deus, no lugar de Espírito de Deus, eles colocam a força ativa de Deus, porque nega o Espírito Santo como uma pessoa. E usa a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, que tem Atos, ele usa a expressão em lugar de cheio do Espírito Santo, eles vão usar a expressão hebraica, Ruach Elohim, que no lugar do Espírito de Deus, eles não vão falar Espírito Santo, mas usa Espírito de Deus. Aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida como força ativa de Deus. Então nega a divindade do Espírito Santo como sendo uma força ativa de Deus, ou omite a palavra Espírito Santo e coloca apenas Espírito de Deus. O terceiro subtópico, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Aí, por exemplo, uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, que eles atribuem dizendo: sou para vós o mensageiro de Alá, palavra do Alcorão, para confirmar a Torá
que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim. Esse mensageiro cujo nome é Armad. E, no caso, esse seria, esse mensageiro viria no lugar, não seria o Paracleto, o Espírito Santo, mas seria um outro ser que viria, no caso, prometido, vamos dizer assim, por Jesus. Eles interpretam essa passagem corânica lá do Alcorão como um cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega perikletos, renomado ao redor, e luz, que é o que significa essa palavra, perikletos, com a palavra paracletos, que é o que de fato aparece na Bíblia. Então eles confundem essa palavra que não aparece na Bíblia com a palavra paracletos. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Então, Maomé seria o Consolador, que para nós é o Espírito Santo. Convém lembrar que essa expressão que eles utilizam, perikletos, não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego, nem na Septuaginta, que é a tradução dos 70. Resposta bíblica: Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, o Consolador que viria. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Não é como o profeta Maomé, que morreu, mas é um Deus que estaria conosco, ou Deus, Espírito Santo, outro Consolador, que estaria conosco para sempre, não morreria. Trata, portanto, de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. Não só habita conosco, como estava quando Jesus aqui estava, mas ele passou a habitar em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E que quando vier o Consolador, que eu da parte de meu Pai, palavra de Jesus, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito Santo testifica de Jesus. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Por fim, a conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina, da doutrina do Espírito Santo. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Ou seja, não faz sentido Jesus mandar uma força ativa para estar no lugar dele enquanto sendo uma pessoa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que nós tenhamos aqui tido a oportunidade de minimamente aprender um pouco sobre o Espírito Santo enquanto Deus, enquanto uma pessoa que está conosco até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, graça e paz a todos.